As negociações de mercado no Internacional vão ganhar força essa semana, principalmente por ser a última, a derradeira de 2024. Wesley, Gabriel Carvalho, Bernabei, o Inter faz uma segunda e definitiva proposta ao Celtic da Escócia e agora espera uma resposta para manter o argentino em 2024. Mais uma seguradinha num pedido de Roger, mas que vai ser efetivada. E ainda, o empresário de Ener Valencia se pronuncia a respeito de uma possibilidade de saída do jogador do Beira-Rio. E mais, os clubes que estão interessados no equatoriano. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores, lá no Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, que é a casa da nossa base, lá em Alvorada. Tudo sobre o nosso Colorado tu vai encontrar aqui nos conteúdos do canal. Continua te inscrevendo porque tem mais de 55 mil amigos aqui que participam diariamente conosco, trocam ideia, a gente aprende no Internacional e cada vez mais vai crescendo junto, beleza? E não te esquece que KTO é a melhor banca de apostas do Brasil, minha parceira de muito tempo aqui nos conteúdos, então tem o QR Code aqui na tua tela ou então o link que está no comentário fixado para tu entrar lá em kto.com, conhecer um pouquinho mais de como funciona o sistema e, óbvio, né, aproveitar para botar uns pila no bolso, porque KTO a cada jogo é único. Deixa eu falar para vocês o seguinte, tá? Lembra que eu falei que o Vitor Gabriel, jogador que está emprestado do Sport aqui para o Beira-Rio, vai renovar o seu contrato com o Inter vai comprar em definitivo? Pois então, o Inter deu uma seguradinha, vai sim fichar o guri em definitivo, só que fez uma contraproposta para o Sport, em vez de comprar parte dos direitos econômicos, 50% por $500 mil, o Inter pediu o seguinte: quem sabe a gente não prorroga um pouco mais esse contrato, quem sabe até o final do ano, porque o contrato dele vai até final de abril, porque ele veio para jogar a Copinha também. Então ele jogaria a Copinha, ficaria também, claro, à disposição do Roger no CT Parque Gigante, treinando com o profissional, e aí depois o Inter veria o que faria, né, em termos de fichagem do jogador. Roger já gostou dele, né, porque ele joga como zagueiro, ele é lateral esquerdo também, já jogou jogos do profissional no Sport, inclusive como lateral esquerdo, e aí seria um bom reforço de acordo com o treinador colorado. Então assim, não se espantem se ele tiver o vínculo de empréstimo renovado, em vez de o Inter ir lá e fichar ele em definitivo. São $500 mil, querendo ou não, né? Que o Inter acaba dando uma segurada em vez de comprar o guri, acaba, né, economizando esses $500 mil. Eu sei que é nada, tá? Mas na situação que a gente se encontra, não é tão difícil assim a gente pensar que é uma boa a gente segurar $500 mil, tá? E aí agora eu quero falar sobre 3 jogadores especificamente: Bernabei, Wesley e Gabriel Carvalho. E existe uma certa ligação entre eles, tá? O Bernabei nem tanto, mas o Wesley e Gabriel Carvalho principalmente. O Bernabei é o seguinte, tá? O The Herald, que é um jornal famoso na Escócia, ele dá uma informação essa semana de que o Inter fez uma segunda proposta ao Celtic, e seria a proposta definitiva para manter o jogador aqui no Beira-Rio em 2025. O que acontece? O contrato é até 31/12. Esse contrato ele tem de ser fichado, o argentino, o Bernabei, até o dia 31. A partir do dia 31, o Inter não tem mais preferência. Aí entra todo mundo, né? E principalmente o Palmeiras que está ali. Inclusive, até no próprio The Herald aparece isso. Eles falam que o Palmeiras está ali, como segundo interessado, esperando. Se o Inter não fichar o cara, eles vêm para cima. Então, o que se fala é que até eles botam um outro valor de multa, tá? Eles botam 7 milhões de libras, o que dá 8,4 de euros. E aqui no Inter se fala em 9,10 de euros, tá? Mas de qualquer maneira é uma quantia expressiva, né? E aí o que acontece?
O Bernabei, ele hoje, nesse momento, ele é o jogador para o Celtic valorizar e se capitalizar para a janela agora que vem, no inverno agora. Porque é o seguinte, o Celtic lidera o escocês, o Celtic não está muito bem na Champions League, né, e precisa vir a melhorar o seu grupo para dar uma subida e depois entrar, então, né, na fase quente da Champions, né, que ela mudou agora e tudo mais. Então, o Inter sabe que o Bernabéu custou 4 de euros em 2022, e aí a partir daí, né, eles esperam no mínimo receber isso de volta e talvez uma valorização a mais. Na questão do Wesley e do Gabriel Carvalho, é o seguinte, estão tentando, eu tô um pouco impressionado que todos os clubes do Brasil têm dívidas, né? Todos os clubes do Brasil têm dívidas e em nenhum momento eu estou dizendo que o Inter não tem ou que o Inter não tem de pagar as suas dívidas. A questão é que o Inter passou por uma enchente que nenhum outro clube do país ele passou, né? E eu concordo com o presidente quando o presidente fala para o Meneghetti que deve haver um pouco mais de parcimônia, né, com o Inter nesse sentido, ou de solidariedade, no sentido das críticas quanto ao poder de endividamento do Inter ou quanto o Inter deve no mercado. E aí aqui é o seguinte, o Guerrinha, no sala de redação, ele falou que o Wesley não está indo para o Krasnodar mais por conta das dívidas do Inter, porque teria que pagar o Cruzeiro, porque teria que pagar o Palmeiras, porque teria que, de repente, o Flamengo entra na justiça para pegar esse dinheiro que vem do Krasnodar para o Inter e tal. Cara, não é isso. Não é isso. Wesley teve agora, recentemente, em dezembro, a perda do pai. Vocês sabem disso, né? E a partir dali, a família pediu para o Wesley não ir à Rússia, porque justamente está todo mundo passando por um momento difícil na família, tá? E eles gostariam de ter o Wesley mais próximos. É óbvio que o Inter precisa de dinheiro e o Inter jamais pensaria em não vender o cara por conta de dívida. E até seria meio burro, né? Eu não vou vender esse jogador aqui porque eu teria que quitar dívidas. Se tu vender o Gabriel Carvalho, tu vai ter que quitar dívidas. Então, essa fama de caloteiro que estão tentando passar em cima do Internacional aí tá bem complicada, tá? O que acontece? O Krasnodar ele pertence também à Rússia, e a Rússia ela não está jogando competições internacionais. O Wesley perderia valor de mercado também, porque aí ele teria que jogar só o Campeonato Russo, em cima da guerra que tem entre a Ucrânia e a Rússia. Então, é outra questão que fez com que a família chegasse e dissesse para ele, cara, não vai, fica aí, fica no Brasil, te destaca, talvez no meio do ano tu vai. Então, isso é o outro lado da negociação envolvendo o Wesley, tá? Até porque eram 12 de euros, 6 ficava para o Inter, 6 ia para o Palmeiras. E ainda teria questões envolvendo aí os últimos valores. Tem ainda um zoom de que o Krasnodar e o Inter estão até zerados já, nessa questão aí envolvendo o Wanderson, tá? Já o Gabriel Carvalho não. O Gabriel Carvalho seria então a salvação da lavoura. Não só o time da Arábia, mas o Arsenal também em cima. E tem um zoom de que tem outros clubes também que já ligaram para o Inter a partir dessa possibilidade de o Inter vender o Gabriel. O Arsenal foi isso que o Arsenal fez quando o clube da Arábia Saudita veio para cima. É a sopa de letrinhas lá. E aí, a partir disso, o Inter enxerga que vender o Gabriel Carvalho agora seria bom, porque o Gabriel Carvalho ele só pode sair a partir de agosto, quando ele faz 18 anos. Então o Inter teria o dinheiro, manteria os seus jogadores e ainda teria fluxo e capital de giro para poder pegar e investir em novas contratações. Não perderia jogadores e ainda venderia numa quantia expressiva a ponto de manter os seus jogadores aqui. Para o Roger, então, perder poucos jogadores, ou quase nenhum. Ainda que se fala, né, claro, que o Vitão tem possibilidade de sair, Bruno Gomes tem possibilidade de sair, se daqui a pouco surgir uma outra proposta para o Wesley, é óbvio que a gente não vai dizer aqui, cravar aqui, ó, não vão sair. Mas esse é o bastidor que está rolando, principalmente nessa última semana agora do ano de 2024. Assim como tem
um bastidor sobre o Ener Valencia. Eu já tinha falado várias vezes sobre isso por aqui. Ele tem um salário alto, ele hoje é reserva. Se um Roger não botar ele para jogar do lado do Borré, tem um cara de 1,5 milhão basicamente no banco de reservas, e o Inter analisa o que fazer. Olha, será que vale ter o custo-benefício de ter um cara na reserva, o cara jogar 30 minutos por jogo, por 1,5 milhão? A gente está precisando do lateral esquerdo, caso de repente o Bernabé não fique. Será que não tem a possibilidade de a gente pegar e trocar ele, jogadores, por alguma coisa? Eu ouvi que o Inter não vai negociar com clubes do Brasil o Ener Valencia. Mas a gente sabe como é que funciona essa questão de propostas. Até eu falei sobre isso no vídeo de ontem, e um parceiro, ontem ou anteontem, um parceiro falou assim, mas venderam o Maurício para o Palmeiras e disseram também que não iam vender. É porque o Palmeiras veio uma proposta muito boa, de 8 de euros. Então daqui a pouco vem uma proposta boa pelo Ener Valencia, de repente ele vai. O que me disseram? O empresário do jogador, inclusive, que é o Gonzalo Vargas, ele deu uma entrevista para o Diário Olé do Equador, falando o seguinte: 2 clubes brasileiros, o Flamengo e mais um, esse mais um é o Atlético Mineiro, tá? Um clube da Major League Soccer mostraram interesse em contar com o jogador. Não houve nenhuma proposta ainda, não botaram o papel timbrado na mesa do presidente. Tá? E eu tenho ainda também uma informação de que o clube da Arábia também, o clube na verdade não da Arábia, mas lá dos Emirados, tá? Do mundo árabe, teria também sondado o jogador. E acho que se ele, o Gonzalo, o empresário, não falou pro Olé sobre isso, é porque o jogador não tem interesse de ir, né? Me parece um tanto claro nesse sentido, porque aí bota o Flamengo, que é um grande do Brasil, mais um clube da Major League Soccer, que está levando jogadores pra caramba pra lá. Então me parece que são talvez as propostas que, se viessem, ele daria, né, uma pensada, ou até o Inter daria uma pensada. Por exemplo, Flamengo. O Flamengo tem a questão da dívida com o Thiago Maia. Mais ainda, uma possibilidade de troca de jogadores. Imagina, quita a dívida com o Thiago Maia e traz o Ayrton Lucas, caso o Bernabé não fique, pela lateral esquerda. Então tu alivia 1,5, ainda quita os 4 milhões de dívida do Thiago Maia e ainda pega um jogador. Daqui a pouco seria uma questão de se avaliar. Então, o que se sabe de bastidor nesse momento é isso, tá? Eu vou trazendo mais informações para vocês, estou atualizando vocês aí diariamente. Vou voltar a fazer 2 vídeos por dia, mesmo estando de férias, né, no Voz do Gigante. Estou indo, inclusive, para a galera que está em Capão. Vamos trocar uma ideia lá em Capão. Provavelmente a gente vai se encontrar na beira da praia, tá? Então, te prepara, porque a gente vai ter muita informação aqui no canal. Mais uma vez te peço, te inscreve, ativa a notificação, deixa teu like, que ajuda pra caramba o trabalho, e compartilha, porque sempre tem muito para falar do nosso Colorado por aqui. Valeu? Forte abraço. Tchau.